Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo, dia 21 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, ou no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos às 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul, no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos e o próprio Razões da Fé que nós publicamos todas as semanas. Nós estamos no segundo programa da série sobre as conferências episcopais da América Latina e do Caribe, das conferências gerais dos bispos da América Latina e do Caribe, acontecidas desde a década de 50 até o ano de 2007. E nós, nesse segundo programa, vamos falar diretamente sobre a Conferência de Puebla. Então, o nosso tema: de Medellín a Puebla, o que é ser igreja, povo de Deus? Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em teologia pela mesma instituição, doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, em Caxias do Sul. Olá, Padre Leonardo, obrigado pela tua presença em mais este programa. Olá, Felipe, olá aqueles que nos acompanham também através da Rádio Miriam Caravaggio. E temos o Gabriel Guilherme Frigo, que é leigo catequista, com formação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, mestre e atualmente doutorando em filosofia pela mesma instituição. Olá, Gabriel, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, Padre Leonardo e também a todos aqueles que nos acompanham neste programa. Padre Leonardo, qual foi o contexto histórico e social da América Latina no momento, em que se viveu a Conferência de Puebla, lá em 1979? Como foi o caminho de Medellín para Puebla? Ok. Nós falávamos no último programa que o Concílio Vaticano II ele é traduzido para a América Latina por Medellín. E para os bispos fazerem isso, o primeiro passo que eles dão é exatamente fazer de Medellín uma tomada de consciência do contexto da igreja na América Latina. Ou seja, como é que eu vou traduzir aquilo que o concílio pede para a renovação eclesial? A partir exatamente de um contexto específico, nosso latino-americano. Então, os bispos em Medellín se dão por conta, por assim dizer, do contexto onde estão, e entendem esse contexto latino-americano a partir de algo que aparece muito nas conclusões de Medellín, que é a ideia de opressão. Ou seja, há um continente onde as pessoas, de fato, estão marcadas pela opressão, pela injustiça social, pela desigualdade, enfim. Nós aqui estamos, então, nesse percurso de Medellín a Puebla, no centro de um continente agora marcado quase que predominantemente por ditaduras militares. Pensemos, por exemplo, que Medellín é celebrado ali em setembro, se não me engano, de 68. Em dezembro, no Brasil, nós temos o AI-5. O AI-5 é aquele ato institucional 5 que enrijece mais ainda
a nossa ditadura militar iniciada em 64. Toda a América Latina está marcada por esses regimes ditatoriais, onde a ideia de liberdade e liberdade de expressão é uma ideia condenada, né? E a própria palavra libertação como tal é um problema, né? Alguns teólogos comentaram na época, o próprio Leonardo Boff aqui no Brasil disse, olha, quando eu escrevi o Jesus Libertador, só porque no título havia a expressão libertação, eu tive que me esconder por dias, né? Então a ideia de liberdade era uma ideia condenada. O contexto social em que nós estamos é o contexto de ditaduras militares. Portanto, as ideias de liberdade que provém de Medellín até Puebla são ideias consideradas subversivas, né? Pensemos que todas as ditaduras aqui na América Latina, elas têm como pano de fundo a perseguição a um bicho-papão, que é o comunismo, né? Que ainda hoje, a cada pouco, volta essa ideia de um comunismo, ninguém sabe onde está nem o que é, mas volta como bicho-papão, né? A perseguição de um presunto comunismo. No site do Vatican News, dias atrás, eu estava olhando uma notícia da nossa Diocese de Caxias do Sul, aí vou olhar nos comentários, Deus livre o Brasil do comunismo, né? Isso. Volta e vira e mexe tem esse negócio de comunismo, que as pessoas nem sabem do que estão falando, mas estão falando, né? É um bicho-papão. Na verdade, é um espantalho que a cada pouco os grupos extremistas tiram do porão para assustar gente desavisada. Mas isso serviu como pretexto para a implantação de ditaduras militares que, no nosso caso, por exemplo, permaneceu no país por 21 anos. Então não é pouco tempo de ditadura e de perseguição. Este é o contexto que nós temos, né? Nesse período de Medellín até Puebla, nós temos a nível de igreja uma tomada de consciência, o crescimento das comunidades eclesiais de base, portanto, as SEBs, né, que começam a ser este rosto da igreja consciente do seu contexto, né? Os movimentos de educação de base que são importantes também, aqui a gente pensa, por exemplo, Paulo Freire, né? Que entende a educação não apenas como uma alfabetização, mas como uma tomada de consciência da pessoa, da sua realidade, né? E nós temos na teologia o crescimento, a robustez, por assim dizer, né? A tomada o crescimento enquanto desenvolvimento teológico da teologia da libertação. Então a ideia de uma teologia feita a partir do contexto social, né? E sempre indutiva, sempre feita, pensada a partir da realidade. Repito aquilo que nós dizíamos no último encontro, no último programa, que a teologia da libertação, ela une a ideia de salvação com a ideia de libertação histórica. Por quê? Porque toda a ação de Jesus, toda a ação histórica de Jesus, era uma ação salvífica. Jesus quando curava, Jesus quando perdoava, Jesus quando realizava um milagre ou um sinal, esta ação que é histórica, ela também é comunicadora de salvação. A teologia de libertação, ela retoma esta ideia e, portanto, nenhuma ação da igreja ela é salvífica se ela também não tem uma incidência histórica. Isso, evidentemente, repercute na vida da igreja como tal em meio a situações de pobreza, de miséria e de opressão. Então eu diria, esse é o grande contexto, o grande leque de contexto que nós temos para a Conferência de Puebla. Pensamos, por exemplo, que Puebla vai ser convocada para o Paulo VI, né? 78 é o ano dos 3 papas, assim dito, né? Porque é o ano em que morre Paulo VI, é eleito e morre João Paulo I e é eleito João Paulo II. Então Puebla vai ser já aberta por João Paulo II, mas o contexto teológico que vai dar assim a gênese a Puebla será ainda um documento de Paulo VI, que é Evangelii Nuntiandi, né? Um documento, uma exortação apostólica em que Paulo VI trabalha a ideia da evangelização hoje, né? Pensada, evidentemente, a partir do Concílio Vaticano II. Perfeito. Gabriel, quais foram os principais objetivos e temas e quais foram as principais conclusões e resoluções de Puebla? Perfeito. Dá para se dizer bem resumidamente assim que
o principal tema de Puebla, aquilo que um pouco o Padre Leonardo já dizia, Puebla está lidando com uma dupla de conceitos, que é o conceito de desenvolvimento e libertação. Desenvolvimento vai responder ao problema latino-americano do subdesenvolvimento. Quer dizer, nós temos um continente subdesenvolvido, por isso a proposta do desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, é um continente no qual, por causa das ditaduras, por causa do contexto sociopolítico, econômico, é um contexto de opressão. Por isso, a força da ideia de libertação que aparece muito fortemente em Puebla, aparecia em Medellín, mas em Puebla muito mais fortemente. E a ótica de leitura das conclusões, da conclusão de Puebla, desse documento, a gente pode dizer que ela é a opção preferencial pelos pobres, que aparece aqui de modo já característico, né, nessa formulação, pelos pobres e pelos jovens. Essa é a opção, esse é o ponto nevrálgico, digamos assim, de Puebla, e é a partir dali que nós temos que olhar o documento e ler essa realidade latino-americana, né? A partir dos pobres, com essa dupla de conceitos, desenvolvimento e libertação, subdesenvolvimento e opressão. E o documento em si está dividido em 5 partes. A primeira parte, dentro daquele método do ver, julgar e agir, já também usando esse método, continuando com esse método, como em Medellín, em Puebla. A primeira parte do documento é o ver, é a visão pastoral da realidade latino-americana. A segunda parte é o desígnio de Deus sobre a América Latina, que é o julgar. Quais são os desígnios de Deus para a América Latina? Julgar com os critérios da fé. A terceira, a quarta e a quinta parte entram no esquema do agir pastoralmente. Terceira parte, a evangelização da igreja na América Latina. A quarta parte, a igreja missionária, uma igreja missionária que serve à evangelização, quer dizer, uma igreja em saída também. Aquilo que o Papa retoma agora no seu magistério petrino é a igreja em saída, uma igreja missionária que está aqui em Puebla. E o quinto, então, as opções pastorais. Que opções pastorais, diante dessa realidade subdesenvolvida, diante dessa realidade de opressão, que opções pastorais nós, enquanto igreja, vamos tomar para mudar essa realidade. Não é apenas a apresentação de uma realidade trágica, nós falávamos no último encontro, né? Não é apenas a apresentação de uma realidade trágica, mas é apresentar e dar esperanças a esse povo que escuta, quer ouvir, mas também está a falar, está a clamar. Perfeito. Padre Leonardo, como a Conferência de Puebla abordou essas questões da justiça social e dos direitos humanos? Ok. Puebla, repito, tem em mente o magistério de Paulo VI, que João Paulo II estava iniciando ainda o seu ministério, né? Inclusive, se não me engano, a primeira viagem apostólica dele, ela é exatamente para abrir Puebla, se não me engano, né? Não me recordo bem isso. Mas, então não há um magistério ainda de João Paulo II que possa influenciar Puebla, é o magistério de Paulo VI. O magistério de Paulo VI tem um conceito que é o conceito de desenvolvimento, que é muito importante. A ideia de que nós, a partir do desenvolvimento dos povos, vamos estabelecendo as bases da justiça social, né? Isso está em Puebla, já está em Medellín, só que em Medellín nós víamos que não tem um documento orgânico, são conclusões. Puebla tem um documento orgânico, pensado organicamente, né? Agora, aquilo que vai da Liga, que depois vai entrar para o magistério da Igreja Universal, a partir de Puebla, é a ideia da opção preferencial pelos pobres, né? Então, quando a gente fala de justiça, opressão, todas as questões ligadas às dificuldades sociais, elas recebem liga a partir desta opção preferencial pelos pobres feita em Puebla. E esta é uma opção, o Papa Francisco gosta muito de repetir isso, né? É uma opção cristocentrada, não é uma opção sociológica, tá? Quando a gente vai olhar depois, falar um pouquinho sobre Aparecida, daqui a uns 2 programas, né?
O Papa Bento XVI, quando abre a Aparecida, ele retoma a ideia da opção preferencial pelos pobres e diz, olha, ela é inerente à fé cristológica. Quer dizer, se eu de fato professo a fé em Cristo, eu necessariamente, essa é a conclusão, eu necessariamente professo a opção preferencial pelos pobres. Decorre da fé cristológica. Então toda a liga para falar de justiça social, desenvolvimento em Puebla se dá a partir desta opção que a igreja faz. Aqui tem uma questão que os teólogos discutem a partir de Puebla, que é, bom, se colocou também uma outra opção preferencial que pelos jovens, né, que não tomou tanto vigor, né, tanta força na América Latina, e se diz que os bispos colocaram essa opção, uma parte dos bispos, para tentar tirar a força da primeira opção. É uma discussão ali entre teólogos. A gente tem que entender uma coisa, quando nós falávamos, eu não recordo há quanto tempo atrás, mas sobre os concílios, eu dizia que todo concílio é uma manifestação do Espírito, mas a partir também das nossas políticas humanas. Quer dizer, existem discussões humanas, políticas, lógicas políticas. As conferências do episcopado também têm isso. Elas são uma manifestação do Espírito, claro, o Espírito fala às igrejas, mas evidentemente isso acontece no contexto também político. Então, os bispos também terão entre eles acordos políticos, consensos e dissensos, e uma parte, e não é que todo episcopado, né, de maneira completamente consensual, vai, por exemplo, falar da opção preferencial pelos pobres. Não é que isso seja unânime. Unânime, não é um consenso geral. É um consenso, ou seja, está ali na maioria dos bispos, mas não é que todos mordem essa isca. Porém, repito, Puebla tem isso, esta opção clara no seu documento, e essa opção clara de Puebla entra no magistério da Igreja Universal. Talvez esse seja o maior contributo do magistério latino-americano para a Igreja Universal. Por quê? Porque a igreja sempre fez uma opção prática pelos pobres. O que é uma opção prática pelos pobres? É o primado da caridade. Então a igreja sempre cuidou dos pobres onde está, e desde sempre, né? Agora, quando nós fizemos uma opção preferencial pelos pobres e dizemos essa opção, ela decorre do Evangelho, o que ela está dizendo? Que a nossa atenção de fé, ela em primeiro lugar se dá a eles. Decorre do Evangelho esta atenção, né? E, portanto, tudo aquilo que envolve os pobres e a sua libertação é parte da preocupação da igreja. Puebla tem isso muito claro, isso entra no magistério da Igreja Universal e isso está agora muito fortemente veiculado no magistério do Papa Francisco. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de julho. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência.
Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 21 de julho de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, de Medellín a Puebla, o que é ser igreja povo de Deus? Nós estamos no segundo programa da série de 4 encontros sobre as conferências gerais do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Nossos convidados, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia, Gabriel Guilherme Frigo.
Gabriel, começo contigo esse segundo bloco. De que maneira essas resoluções de Puebla impactaram a atuação da Igreja na América Latina nas décadas seguintes? Certo. A gente pode dizer que quando a Igreja tem como conclusão ou como ponto central em Puebla a opção preferencial pelos pobres, isso é bem importante, ela está dizendo o seguinte: os pobres, eles não são o objeto somente da evangelização, mas eles são os sujeitos da evangelização. Quer dizer, é por meio deles e é como eles que nós evangelizamos. E aqui é toda uma desestruturação de um caminho eclesial pós-Trento, típico da ideia de modernidade, de combater o mundo e etc, etc, mas, da Contra-Reforma e tantas outras coisas que a gente poderia falar, mas é a ideia de colocar os pobres como sujeitos da evangelização, e é evangelizar e falar as realidades do mundo que nos toca a partir deles. Quer dizer, é fazer aquilo que Jesus fazia. Quer dizer, é descer do castelo, é encarnar-se, né? É tomar a carne da realidade, é tomar o mundo como nosso e a partir dele falar ao mundo. Ou seja, a gente pode dizer que não é só a evangelização ou evangelizar o pobre, não é isso que a igreja está dizendo. Ela está dizendo que ela vai evangelizar se fazendo também pobre. É ver, sentir, experienciar o mundo a partir deles. Eles não são, aqui o pobre, não é uma categoria teológica, uma categoria no sentido de uma ideia ou um conceito, mas ele é uma realidade que a igreja assume nela mesma. Não é uma igreja distante do mundo que vai evangelizar os pobres, mas é uma igreja que se faz pobre. A opção preferencial pelos pobres é de uma igreja que se faz pobre. Eu repito as palavras do Papa, né? É uma igreja pobre e para os pobres, com os pobres, né? Que caminha unida. Eles passam a ser o fundamento de toda ação. E o que isso implica? Aqui as implicações para a igreja latino-americana de um modo geral. Ela rompe com uma certa ordem social estabelecida, uma ordem política, econômica também, e faz essa opção. Rompe com as ideologias políticas e se torna uma igreja mais profética, que consegue denunciar as mazelas do mundo e também dar consciência crítica às pessoas, se fazer crítica a isso que se apresenta. Perfeito. Padre Leonardo, como a teologia da libertação, que nós também já abordamos lá no primeiro programa, mas como ela influenciou as discussões dos documentos de Puebla e qual foi a reação do Vaticano em relação a essas resoluções? Ok. Bom, primeiro que os bispos, quando falam em alguma reunião, ou concílio, ou as conferências, eles falam sempre ancorados e sustentados por peritos, que são teólogos, né? Teólogos e canonistas, enfim. Eles podem falar também, evidentemente, sem esse apoio, e muitas vezes dizem certas coisas que não têm sentido. Mas na América Latina, como a teologia vai se desenvolvendo, não diria hegemonicamente, mas com grande força para a lógica da teologia de libertação, então os bispos que participavam da conferência, uma grande parte, tinha sim o auxílio de teólogos ligados a essa teologia, que em certa maneira já não era tão bem vista no Vaticano, né? Por quê? Qual é o problema do Vaticano com a teologia de libertação, que depois gerou um certo desconforto durante muito tempo? O Vaticano acabou entendendo que a teologia de libertação ela está marcada por aquilo que nós chamamos de marxismo. Seria muito difícil explicar isso agora, mas o marxismo é uma corrente filosófica que analisa a história a partir da ideia do materialismo e da luta de classes. Ou seja, existem duas classes lutando, ricos e pobres, e só existe história, não existe mais nada, não existe a eternidade, né? Por medo disso, a Santa Sé, o Vaticano, sempre teve um pé atrás com a teologia de libertação, por imaginar que fosse uma teologia
fortemente marcada por marxismo, quando na verdade nós sabemos que apenas uma vertente da teologia de libertação se deixou marcar por isso, mas a teologia de libertação como tal não é isto. Tá? Mas não vale a pena e nem teremos tempo para fazer uma análise extensiva sobre essa questão. Porém, há sim uma certa ressalva da teologia, do Vaticano em relação à teologia de libertação, porém, há um grande influxo de teólogos da libertação, com uma teologia bastante bem embasada, como a de Gutierrez, por exemplo, que é belíssima, no documento de Puebla, né? Porque os bispos se ancoravam muito nisso. É graças a essa teologia, eu diria, que nós temos esta formulação da opção preferencial pelos pobres, né? Quer dizer, é a teologia de libertação que traz isso para nós, né? E por isso também, repito, vai ser a herança que a Igreja Latino-Americana deixa para o magistério da Igreja Universal, a nível de magistério social da Igreja. Ora, há uma ressalva, sim, há uma ressalva, mas há um grande contributo da teologia da libertação para a Conferência de Puebla. É claro que, repito aquilo que dizia no começo, né, nem todos os bispos estão sempre de acordo com tudo, mas o documento final é consensual em relação a isso. Isso significa dizer que nós temos esta influência grande da teologia da libertação, sim, que olha a realidade de opressão, e que nos traz em Cristo Jesus a ideia de que a libertação dos pobres é inerente ao Evangelho. Isso está em Puebla muito claro, né? Isso é algo pensado, trabalhado, refletido em praticamente todas as teologias da libertação. Perfeito. Padre Leonardo, seguindo ainda com essa questão da teologia da libertação, quais foram, né, nós citamos lá no primeiro programa alguns nomes, mas quem são os principais expoentes da teologia da libertação? Bom, aqui nós temos períodos, né? Naquele período inicial ali, nós temos, talvez como nome principal, o pai fundador, né? Gustavo Gutierrez, né? Que é este dominicano, dominicano, né? Ele se torna dominicano 55 anos. O Gabriel gosta muito dos dominicanos. É um peruano. Depois nós teremos outros nomes importantes mesmo no Brasil. Nós vamos ter ali Leonardo Boff, nós teremos aqui o Libani, enfim, tantos outros nomes. Mas depende muito da geração que está falando, né? Porém, eu diria que como pai fundador e como livro fundador, Teologia e Libertação do Gutierrez é a obra básica que todo mundo tem que ler antes de falar sobre isso, né? E aqui eu faço já um parênteses, é muito comum hoje nós, na internet, encontrarmos muita gente falando sobre teologia e libertação a partir do que alguém na Europa falou sobre a teologia de libertação. Não, está errado. Quer dizer, se eu quero falar sobre isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o texto fundador, né, que é o texto de Gustavo Gutierrez, chamado Teologia de Libertação. Senão eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, né? Perfeito. Gabriel, em que medida Puebla influenciou a Igreja Católica, né? Nós falamos um pouco, já o Padre Leonardo falou isso, que nós, talvez esse seja o maior contributo da Igreja da América Latina com o magistério da Igreja Universal, mas o que nós poderíamos aprofundar ainda mais sobre a opção preferencial pelos pobres no magistério da Igreja enquanto tal? Perfeito. É muito interessante que Puebla inicia as discussões tendo um tripé doutrinal bem claro, né? Proposto pelo Vaticano para as discussões, que é a verdade sobre Cristo, a verdade sobre a Igreja e sobre o homem. Dimensão cristológica, eclesiológica e antropológica. Mas quando nós olhamos exatamente para a opção preferencial pelos pobres, parece que ela consegue responder a esse tripé. Porque a opção preferencial pelos pobres, ela é profundamente cristológica, é a opção que Cristo mesmo faz pela humanidade, e aqui é a encarnação, né? Quando ele se faz como nós. É a opção da Igreja que não opta, como eu dizia antes, né? Não opta pelos pobres
como uma realidade distante que tem que ser evangelizada, mas como ela própria. E não só como um objeto. Isso, não como um objeto, mas como um sujeito, né? Não é uma realidade distante, mas é ela própria que se faz pobre e quer se fazer pobre. Então, a dimensão eclesiológica. E a dimensão antropológica, aqui também poderia ser acrescentada até sociológica, da pobreza do mundo, da pobreza material, inclusive. E essa contribuição de Puebla, e de Medellín, de Puebla, ela agora, no magistério do Papa Francisco, ela fica muito mais evidente e ela se expande para a Igreja Universal, como uma forma de ser igreja, né? Essa eu destaco, né? É a forma de ser igreja que o Papa Francisco retoma, porque, como se dizia no primeiro programa, ele também é influenciado por essas teologias, o Scanone na Argentina, né, com a teologia do povo, que é um tipo de teologia da libertação, como essa teologia influencia o magistério do Papa hoje e faz com que toda a igreja tenha esse olhar para os pobres do mundo que acontecem e que se dão de muitas formas, né? Sobre muitos aspectos, nos diferentes contextos eclesiais, no qual vão se formular teologias específicas e próprias. Perfeito. Acho que aqui também, né, a gente, de novo, como tu citaste, né, o Papa Francisco, nesse processo de beber das fontes também, justamente dessa teologia latino-americana e desse olhar para a América Latina. Se nós fôssemos olhar, né, a partir desse caminho que nós fizemos, Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, naquele contexto de ditaduras e tudo mais, mas olhando também para o século XXI, o que fica, Padre Leonardo, daquelas 3 primeiras conferências? Ok. As 3 primeiras conferências... Bom, do Rio de Janeiro fica muito pouco nesse sentido, né? Fica o CELAM mais como organismo e apenas a nível de história fica essa preocupação da igreja ad intra, consigo mesma, né? Medellín e Puebla, que depois eu acho que vão ter um respaldo muito maior em Aparecida que em Santo Domingo, Medellín e Puebla, são não apenas uma herança, né? Mas são o começo de um caminho de uma igreja que toma consciência de si mesma, mas que quer ser sacramental. Ou seja, quando a gente fala de uma igreja sacramental, a gente fala de uma igreja que comunica a graça de Deus na realidade, né? Por que isso é importante nós entendermos? Nós não existimos como comunidade de fé para nos salvarmos. Nós nos salvamos enquanto comunicamos a graça. Isso é a igreja sacramental. Quer dizer, uma igreja que existe para o mundo, para comunicar ao mundo a salvação que vem de Jesus. Isso a igreja vai tomando consciência, né? E ela toma consciência disso no contexto latino-americano, de opressão, que nós já falamos, de ditaduras que falamos, de injustiça social, de desigualdade, né? E, portanto, aqui nós unimos, e isso é digamos assim, um contributo da teologia da libertação às conferências episcopais, nós unimos aqui 2 conceitos que são os conceitos de salvação e de libertação, né? Nós não reduzimos um conceito ao outro. O que nós queremos dizer quando nós unimos 2 conceitos? Que não existe uma salvação da alma, simplesmente, para fora desta realidade, mas que, à medida que nós estamos salvando a pessoa, nós também temos que, na mesma medida, a estarmos libertando. Ou seja, se eu quero, de fato, comunicar a salvação de Cristo a alguém, a um povo, a uma pessoa, eu preciso, é obrigatório, é inerente a isso, libertar as pessoas de condicionamentos históricos que as oprimem, né? Isso também... Não, eu ia dizer que aqui tem um termo que aparece tanto no concílio, tanto em Medellín quanto em Puebla, que é a dimensão da integralidade da pessoa humana, né? A salvação da pessoa integral, a integralidade da pessoa, que passa pela dimensão social. E mesmo o próprio compêndio da doutrina social vai falar do desenvolvimento integral, né? E para depois, então,
acho que complementa de fato a questão que tu estava pontuando aqui, né, Frigo? Isso, é a pessoa também nas suas condições materiais que precisa ser salva, né? É como se a gente pensasse assim que para alimentar a alma, nesse tipo de linguagem bem dualista, que não cabe mais aqui, mas é como se a gente pensasse assim que para alimentar a alma precisa alimentar o corpo. Na verdade é isso que se está dizendo, né? É um corpo, é uma pessoa integralmente salva, né? E isso passa pela, novamente, dimensão material, social, política, econômica da vida das pessoas. Não é um anúncio de uma realidade que está longe, que está afastada. E o padre recordou Gutiérrez, né? Gutiérrez vai se tirar o peso, vai dizer o primeiro teólogo da libertação é o Las Casas, né? Lá no século XVI. Quando ele percebe isso, quer dizer, que se não se salvar também materialmente aqueles que são evangelizados, de nada adianta evangelizar. Porque se não se tem essa liberdade plena da pessoa, a evangelização ela é morta, né? Porque Cristo quer a nossa liberdade. Ou, nesses termos, quer a nossa libertação integral. Sim, e acho que aí vem a questão do conceito, né? Como nós criamos ao longo dos séculos, nosso linguajar católico, cristão como tal, o falar de corpo e alma, né, isso gerou um problema teológico sério, um problema prático pastoral sério, né? De que a igreja tem que cuidar de almas, né? Hoje nós usamos a expressão pessoa, né? Ou ser humano como tal. Por exemplo, nós não cuidamos de almas, nós cuidamos de pessoas, né? Quer dizer, a igreja não pastoreia almas, pastoreia pessoas, e essas pessoas têm estômago, essas pessoas têm um contexto social concreto, essas pessoas elas têm realidades de família, de estado, enfim, e essas pessoas são pastoreadas por nós. A essas pessoas se anuncia a boa nova de Cristo Jesus. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 21 de julho. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha.
A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Na Tramontina Farroupilha, buscamos fazer parte da sua história. E o que é mais significativo do que os momentos compartilhados ao redor da mesa? Nossa missão é ser suporte para essas memórias, cuidando de cada detalhe, para que nossos produtos sejam sinônimos de confiança, tecnologia e design inovador nos lares do mundo todo. Seja na cozinha de casa ou no restaurante mais renomado da cidade, estamos ali, assinando experiências especiais. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de julho de 2024, o segundo programa da série de 4 encontros que estamos organizando e propondo sobre as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. Nosso tema de hoje, de Medellín a Puebla, o que é ser igreja povo de Deus? E nossos convidados, então, para este domingo, que vão nos acompanhar durante esses 4 programas, o padre Leonardo Luciano Dalosto e o doutorando em filosofia Gabriel Guilherme Frigo. Padre Leonardo, como Medellín e Puebla posicionaram a Igreja da América Latina e do Caribe diante das ditaduras militares que estavam muito presentes no nosso continente? Ok, aqui é interessante pensar que a história latino-americana em relação às ditaduras, da Igreja latino-americana em relação às ditaduras, ela é um pouco paradoxal em alguns momentos. A Igreja, ela nunca foi
uniforme em relação a isso, uníssona, porque uma parte da igreja, inclusive, apoiou desde sempre e para sempre a ditadura e as ditaduras militares. Pensemos que no Brasil, por exemplo, a igreja ajudou naquela chamada marcha pelo Deus e pela família, se não me engano, esqueci o nome da marcha, acho que é isso, né? Marcha por Deus e pela família. Propriedade não tem? Na propriedade não tem ainda, acho que é Deus e a família. Em 64, que é uma marcha, exatamente, que depois se usa para implantar, né? Um pedido para implantar uma ditadura militar. Em alguns lugares ela foi muito mais pró-ditadura, né? Agora, o que Puebla e Medellín trouxeram para nós? Uma criticidade em relação às ditaduras militares. Por quê? Porque se reconhece nas ditaduras um poder repressivo, né? E se reconhece, portanto, uma opressão clara. Penso que ambos os documentos deixam muito claro que a condição de submissão e de opressão do povo são contrárias, são completamente contrárias à lógica evangélica. Isso está muito claro nos documentos. Então, tanto Medellín, repito, quanto Puebla trabalham a ideia da libertação integral do ser humano, né? E isso traz à igreja, uma parte da igreja, um arejamento crítico que faz com que padres e bispos sejam sim críticos em relação às ditaduras. Então, no Brasil, por exemplo, que é o nosso caso em particular, nós temos uma igreja que no começo, por medo do comunismo, volta a questão do fantasma do comunismo, por medo do comunismo, apoia em primeiro momento a ditadura, mas logo depois, quando se dá por conta daquilo que a ditadura faz, né, das opressões, enfim, da retirada de liberdade, a igreja vai ser uma voz crítica e uma das grandes vozes, no caso do Brasil, contra a ditadura militar, né? Talvez até a única voz que pode falar com mais liberdade, porque as rádios, os meios de comunicação, tudo é censurado. Até as universidades são censuradas, né? E a igreja, que vai, por conta disso, enfrentar perseguição também, será uma grande voz contra a ditadura. Então, tanto Medellín como Puebla, repito, trazem para nós elementos de criticidade em relação às ditaduras, né? Colocando exatamente no centro dessa crítica a questão da justiça social. Então, um sistema ditatorial é um sistema que mantém a sociedade dentro da lógica de injustiça, onde poucos têm muito, isso era muito próprio da América Latina e ainda é, e muitos têm muito pouco. Perfeito. Gabriel, agora retomando a ideia das SEBs, que nós falamos também no programa anterior, né, das comunidades eclesiais de base, em que passo as SEBs refletiram essa caminhada da igreja latino-americana para buscar, na palavra de Deus e na Eucaristia, a força para encarnar a vida eclesial na realidade do povo de Deus? Perfeito. Acho que para entender um pouquinho as SEBs, né, comunidades eclesiais de base, traduzindo assim a sigla, a gente tem que retomar e ter presente que uma das principais contribuições, principalmente pelo uso do método ver, julgar e agir, é a tomada da consciência crítica. A consciência crítica sobre a realidade, mas sobre a realidade que se está vivendo, né? Isso foi bem importante para estruturar as SEBs. Eu trago aqui o que Medellín escreve sobre as comunidades eclesiais de base. Diz assim: assim, a comunidade cristã de base é o primeiro e fundamental núcleo eclesial, que deve, em seu próprio nível, responsabilizar-se pela riqueza e expansão da fé, como também pelo culto, que é sua expressão. Ela é, portanto, a célula inicial da estruturação eclesial e o foco da evangelização, atualmente fator primordial de promoção humana e desenvolvimento. Quer dizer, a SEBs é aquele núcleo que vai estruturar toda a igreja. Ela está já nesse esquema de não mais hierarquia, mas circularidade do que é a igreja. São comunidades que leem a palavra, partilham a Eucaristia, mas não estão, usando um termo aqui, não estão alienadas das suas realidades sociopolíticas e econômicas, né? São comunidades participativas,
que se entendem e se compreendem como igreja, como povo de Deus. A SEBS é essa noção bem precisa do concílio de povo de Deus, que aqui na América Latina se traduziu como SEBS, né? Mas povo de Deus são comunidades eclesiais de base. Povo que caminha, que ruma e que constrói a partir de Jesus Cristo o reino de Deus, né? Em que passo as comunidades eclesiais de base foram aceitas por Roma, Padre Leonardo, foram aceitas por Roma e também foram aceitas na Igreja do Brasil? Vamos trabalhar no contexto do Brasil. Bom, são duas aceitações aqui, né? Por Roma, eu penso que hoje é algo muito mais tranquilo, né? Até porque as comunidades eclesiais de base, como elas são reconhecidas oficialmente, Medellín usa a expressão comunidades cristãs de base. Isso. Puebla já usa a expressão eclesiais. E depois a Aparecida também vai usar essa expressão, né? Mas Paulo VI também já havia falado delas, né? As comunidades eclesiais de base. Isso, já havia falado. Então, nesse sentido, assim, a nível oficial, é claro que Roma, se está nos documentos, as acolhe, né? Depois, de certa maneira, há uma interferência nas igrejas nacionais por parte de Roma, mas não se dá em cada uma das comunidades, né? Se dá muito mais a partir dos bispos que são nomeados, né? Quando se imagina que em alguma diocese se possa estar, por assim dizer, cruzando a linha, em que as comunidades se tornam menos cristãs ou menos evangélicas, se tornam mais sindicais, enfim. Sempre há um certo problema em relação à autoridade oficial, né? Isso aconteceu e, de certa maneira, hoje está mais tranquilo por conta do magistério de Francisco, né? Francisco tem uma clareza porque tem conhecimento também mais profundo das comunidades eclesiais de base, até porque era bispo de Buenos Aires e tinha um grande contato com as periferias da grande cidade onde essas comunidades existem, né? Porque, em última análise, uma comunidade eclesial de base é a nossa comunidade normal, as nossas comunidades, paróquias e capelas, como nós chamaríamos aqui na diocese, de gente que tem ciência do seu contexto. Isso é uma comunidade eclesial de base, ou seja, uma pessoa que vive a sua fé a partir da sua realidade, da realidade local. Então, nesse sentido, não há nenhum problema nem teológico, nem canônico, nem político com as comunidades eclesiais de base. Elas são comunidades nossas cristãs, né? Houve uma certa confusão, como também houve em relação à própria teologia da libertação, mas eu penso que hoje essas confusões, reticências estão já superadas com o magistério do Papa Francisco. Seguindo, Padre Leonardo, qual a contribuição de Puebla para o protagonismo dos leigos na vida da igreja? Ok. Nós teremos em Santo Domingo, depois, um trabalho mais batido sobre a ideia do laicato, né? Agora, Puebla, na verdade, traz o quê? Traz aquilo que nós já tínhamos iniciado em Medellín e que vem do concílio, que é a ideia de que a evangelização não é uma tarefa do clero, é uma tarefa da igreja. São duas noções distintas, né? Quer dizer, nós tínhamos no pré-concílio, é isso que Rio de Janeiro traz, né, quando fala da escassez do clero, essa noção de que a evangelização é uma tarefa do clero que tem que curar, né, cuidar da cura das almas. O concílio abre essa noção, a partir de que a evangelização é uma tarefa da igreja como tal, né, e Puebla tem esta clareza. O que talvez se amplie em Puebla, que já está um pouco em Medellín, mas mais claramente em Puebla, é a noção da ação social, política do apostolado dos leigos. Quer dizer, os leigos têm uma incidência clara, isso já está no concílio, repito, mas os leigos devem ter uma incidência clara na vida política das comunidades, né, das sociedades como tal, né? Ou seja, levar o espírito do evangelho para a ação política. E aqui eu faço um parênteses, né? Levar o espírito do evangelho para a ação política não significa transformar religião em política, nem política em religião. Não é confundir as coisas. E aqui eu acho que tem uma noção ampla de política, né? Política como aquilo que se faz na cidade, né? Na polis. Quer dizer, essa dimensão política da integralidade da vida humana. A vida humana se dá na cidade.
né? Aonde se está. Acho que a dimensão que o concílio vai trazer é fermento no mundo, né? Os leigos são esse fermento no mundo, a sua atuação aonde eles estão, onde eles participam, né? Exato. Política é entendida como o bem comum, cuidado com o bem comum, né? Então, nesse sentido, o cristão na política não deve ser alguém preocupado em impor pautas religiosas, mas é alguém preocupado com o bem de toda uma comunidade, para além das suas visões religiosas, né? O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, no Brasil é gente que entra para a política tentando impor pautas religiosas, né? Isso não tem nada a ver... usando a sua comunidade religiosa. Ou usando a comunidade religiosa, enfim, né? No fundo, também é uma inversão da ideia de bem comum. Eu não entro na política para garantir, promover o bem comum, mas para garantir, promover o bem particular de um grupo, de uma pequena seita e etc., né? É a inversão daquilo que o concílio propõe nesse sentido. Exato. Não é o bem comum, mas o bem particular, individual. Exato. Então, o que Puebla nos propõe é exatamente a capacidade dos cristãos agirem no mundo, repito, já está no concílio, carregando para a sociedade a preocupação com a totalidade da sociedade, né? O ser humano como tal, não com pautas religiosas específicas, que, repito, infelizmente nós estamos vendo cada vez mais crescer também no Brasil. E como foi o caminho, né? Nós ali de Medellín até Puebla nós tivemos praticamente 11 anos. E depois de Puebla até Santo Domingo, que foi em 92, nós tivemos aí quase 14 anos. Como foi esse caminho de quase uma década e meia entre uma assembleia e outra? Bom, aqui tem uma pequena crise na igreja, especialmente em relação à preocupação de Roma com o desenvolvimento da teologia e também da ação pastoral latino-americana, né? Então, por exemplo, a intervenção direta de João Paulo II sobre a nomeação de alguns bispos. Nós pensemos, por exemplo, esta igreja de Puebla é uma igreja marcada por homens muito fortes, como Helder Câmara, como Cardeal Arnes, né? Pensemos, por exemplo, o grande mártir de Puebla, que é Oscar Romero, né? Santo Oscar Romero, arcebispo de San Salvador, em El Salvador. Nós temos uma preocupação da igreja de Roma em relação a esses homens, né? Porque se imagina que eles tenham cruzado um pouco a linha, mas é sempre, como eu recordo, um olhar de cima da realidade, e aí nós tivemos umas certas incompreensões. Tivemos uma interferência de Roma na própria teologia latino-americana, então 2 documentos sobre aquilo que seriam os erros da teologia da libertação, documentos que inclusive foram acolhidos e são acolhidos pela comunidade teológica latino-americana, e a partir do qual nós também revisitamos o nosso modo de fazer teologia, procurando respeitar sempre aquilo que Roma também nos pontuava, porque aquilo que foi pontuado nos ajuda, né, a não cairmos em erros. Mas o que vai acontecer é que depois há uma interferência, nós iremos falar isso em outro momento, uma interferência de Roma na conferência de Santo Domingo, de modo que o método vai ser mudado, né? E esta mudança metodológica em Santo Domingo, que não é mais o ver, o julgar e o agir, mas é outro método, vai acabar gerando um documento que terá pouquíssima incidência sobre a vida da igreja latino-americana. Sim, então é um caminho que se faz, é um caminho com alguns problemas, alguns percalços, alguns momentos de crise, mas que também, de certa forma, foi importante para a igreja na América Latina poder também purificar algumas coisas? Sim, de certa maneira, sim. Eu penso que faz parte do processo histórico da igreja, né? Encontros e desencontros, não é que seja anormal. Depois nós teremos, e aí nós vamos ver que após Santo Domingo nós vamos ter a Aparecida, e a Aparecida retoma o método de Medellín e de Puebla. Significa dizer assim, nós tivemos uma pausa ali, essa pausa civil não deu certo, né? Então agora nós retomamos o método, e o método gerou um belíssimo documento que ainda hoje para nós é, por assim dizer, um horizonte pastoral da igreja latino-americana, até que aconteça
uma sexta conferência quando acontecer, né? E que tinha como redator o cardeal Bergoglio, né? E que tinha como redator o cardeal Bergoglio, né? O Papa Francisco vai depois nos dizer, e diz claramente, que o seu primeiro documento, a exortação Evangelii Gaudium, ela é a cópia de 2 documentos, né? A Evangelii Nunciandi de Paulo VI e o documento de Aparecida. E assim, né, nós vamos concluindo o segundo programa desta série de 4 encontros sobre as conferências episcopais, as conferências gerais do Episcopado da América Latina e do Caribe. No próximo programa nós vamos abordar diretamente a 4ª conferência, que é a de Santo Domingo, e aí o último programa da série vai falar diretamente sobre a Conferência de Aparecida. Nós agradecemos Padre Leonardo, Gabriel, por poderem estar aqui nesses 4 programas, nos ajudando também a refletir este caminho. E a você que nos acompanha e não viu o primeiro programa, volte lá no YouTube da Diocese, procure lá na playlist do Razões da Fé. O primeiro programa nós abordamos diretamente a Conferência de Medellín, a Conferência de Puebla, no próximo Santo Domingo, e o último, a Conferência de Aparecida. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.